Produção, coloca aí as fotos, por gentileza. Eu mandei no grupo das obras aqui da Feira da Fruta, que até hoje, tanto o pessoal que comercializa as frutas como os cidadãos se perguntam: que obra é essa? Porque, na verdade, é um corredor coberto que não protege da chuva, porque é muito alto, não protege do sol, e eu, sinceramente, não sei o que foi feito ali. Fernando Figueiredo, eu sou leigo, quem sou eu para falar sobre isso? Você é um engenheiro. Me explique, por gentileza, que obra fantástica é essa? Boa tarde, Conrado. Boa tarde ao pessoal que nos assiste, né? Feliz em estar aqui novamente. Realmente, Conrado, essa obra, ela é um pouco difusa, né? Ela é um pouco confusa para a gente que acompanha, não só para quem não é da área da construção civil, né? Mas para quem é também. Ela é um pouco estranha justamente por conta da funcionalidade. E, essencialmente, as obras públicas, né? Elas precisam ter essa característica, a característica de ser funcional. Ou seja, além de ter a parte estética, de ter a parte da construção em si, ela precisa se adequar à funcionalidade que terá. Então, aí, no caso, né, dessa obra em questão, ficou um sistema de pelotis, né, que, para quem não conhece, é um sistema de pilares. Então, foi um sistema arquitetônico de pilares. Então, a função estética, a gente até consegue entender como é o processo construtivo de estrutura de concreto armado, que consegue resistir ao longo do tempo, mas a funcionalidade realmente está pecando demais justamente na hora que entra em prática, que a obra, a construção em si começa a ser praticada, que é justamente os usuários, que nesse caso são os feirantes, que eles começam a utilizar daquele ambiente. Tanto os feirantes quanto os consumidores, né, que vão até a praça, que vão fazer as suas compras e consumirem na feira de fruta da cidade. E haja visto que é um ponto importante, né? Que esse espaço passou alguns anos, né? Em obra, alguns meses, que se tornaram anos, em obra justamente para fazer isso, para viabilizar esse comércio e girar renda. Então, a obra em si, a funcionalidade ficou um pouco devendo, porque justamente por conta dos pontos que você alencou, Conrado, que é a falta de funcionalidade, né? Ficou uma estrutura muito alta. E aí, quando o sol bate, né, aqui nós temos um sol muito forte, inclusive, quem é do sertão sabe, e aí não protege os feirantes do sol, e se chover, eles também ficam desabrigados, desassistidos dessa proteção, e aí acabam fazendo as suas próprias construções, né, as suas próprias gambiarras, trazem lonas fazem essa na coberta. verdade, segura essa foto aí, produção, segura esta foto. Na verdade, voltou a ser como era antes, ou até pior, né? Antigamente tinha um pessoal, era aquelas bancas de madeira, cobria com essa lona, e ainda continua bagunçado. A intenção, na verdade, da obra era melhorar, mas, na verdade, eu acho que só piorou. Continua esse corredor, que, como eu disse, não serve, não protege da chuva, não protege do sol, e até arquitetonicamente você olha assim, se fosse uma coisa mais bonitinha, né? Não, valeu a pena deixar uma coisa bonitinha, mas é uma coisa assim sem lógica e sem sentido, absolutamente nenhum. Isso aí é dinheiro público que foi investido aí dentro, né? Eu acho que o pessoal, os comerciantes, foi feito tipo um calçadão ali, parece, né? Sim. Não é mais uma parte não é mais o paralelepípedo, foi feito tipo um calçadão, ficou legal. Isso a gente quem tem que dar ponto, tem que dar ok. Mas na funcionalidade, na praticidade, não melhorou. Muito pelo contrário. Exatamente. E essa é uma questão, justamente o que eu disse, né? Uma obra pública. A arquitetura, ela não só a pública, mas a privada. Só que a gente está tratando aqui de obras públicas, né? Ela tem que se preocupar com a funcionalidade do que vai ser essa obra, né? Com a usabilidade. Então, essa obra em si, ela deixa muito a desejar, porque as pessoas, né, que são os grandes avaliadores, você vai lá nesse espaço, os vendedores, os consumidores reclamam bastante dessa falta de estrutura. Foi uma obra recém-feita, né, com recursos públicos, e a estética é subjetiva. Você pode até
contestar, pode gostar, desgostar, porque é estética. Só que uma obra arquitetônica, uma estrutura arquitetônica, uma estrutura de urbanismo, ela não é só estética, né? Passa longe disso. Você tem que trazer conforto e tem que trazer usabilidade para quem vai estar ali. E é justamente o que falta, principalmente no sol e na chuva, né? Haja sofrimento. Você, como engenheiro, o que é que você faria nesse caso aí, o Fernando? Eu faria um planejamento melhor, porque um dos problemas que a gente sempre discute quando tratamos de obra pública é justamente o tempo que se demora para planejar. E aí, quando eu digo planejar, você incorpora o projeto, que tem que ter o projeto, mas o tempo de planejamento, como é que esse projeto vai ser executado e como é que ele funciona a longo prazo. Tem até uma coisa que eu digo bastante na sala de aula, né, aos meus alunos, que é o seguinte: a gente precisa passar do ponto de vista brasileiro, que passa muito tempo executando e pouco tempo planejando, né? Quando você pega esses países desenvolvidos, acontece exatamente o contrário. Os países passam em torno de 60% a 70% do tempo de uma obra no escritório, planejando, projetando, para depois, quando já está tudo orquestrado, né, quando já está tudo planejado, ir para a parte de execução. Então, muito provavelmente, aí faltou planejamento, faltou pegar esse pessoal, né, ver qual era a real necessidade que eles têm. E aí, Conrado, só para deixar isso bem claro, bem explicado para o pessoal que nos assiste, quando a gente trata de obra pública, essencialmente, você precisa de um planejamento adequado e isso é uma experiência que nós já tivemos, certo? É bem comum as obras de vilas, praças desportivas. A exemplo de uma pista de skate, alguma coisa desse sentido. Então, quando se faz isso, qual é uma das primeiras coisas que os profissionais de engenharia, de arquitetura procuram fazer? Ir nos profissionais, nos praticantes desse esporte e perguntar o que é que vocês precisam para que isso se torne melhor. Então, essa é uma forma de planejamento e, ao meu ponto de vista, ao ponto de vista técnico, faltou isso. Faltou ir lá consultar os vendedores, os comerciantes e também os usuários, os consumidores, do que eles precisavam numa feira. Com certeza, a ideia de abrigo teria sido bem mais bem escutada por esse pessoal, né?